Boa noite, meu nome é Silvia. Hoje nós vamos fazer o comentário do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Fora da Caridade não há salvação. Os itens são de 1 a 5, com o tema O Necessário para Salvar-se. Que a gente possa, assim, irmos nos envolvendo com a espiritualidade amiga que se faz presente no ambiente de cada um de nós. Vem trazer para nós fortalecimento, consolo, apoio, discernimento para que a gente possa compreender, refletir e trazer para as nossas ações esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, para que nós possamos ser o exemplo vivo a todos aqueles que conosco caminham nesta vida. Que assim seja. Para nós iniciarmos, eu escolhi uma lição do livro Pão Nosso, Emmanuel Chico, é a lição 31, que se chama Com Caridade. Emmanuel faz algumas reflexões a partir de uma frase de Paulo: todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Paulo escreve para o Coríntios, a primeira carta, capítulo 16, versículo 14. E assim vem as reflexões de Emmanuel. Ainda existe muita gente que não entende outra caridade além daquela que se veste de trajes humildes aos sábados ou domingos, para repartir algum pão com os desfavorecidos da sorte, que aguarda calamidades públicas para manifestar-se ou que lança apelos comovedores nos cartazes da imprensa. Não podemos discutir as intenções louváveis desse ou daquele grupo de pessoas. Contudo, cabe-nos reconhecer que o dom sublime é de sublime extensão. Paulo indica que a caridade, expressando amor cristão, deve abranger todas as manifestações de nossa vida. Estender a mão e distribuir reconforto é iniciar a execução da virtude excelsa. Todas as potências do espírito, no entanto, devem ajustar-se ao preceito divino, porque há caridade em falar e ouvir, impedir e favorecer, esquecer e recordar. Tempo virá em que a boca, os ouvidos e os pés serão aliados das mãos fraternas nos serviços do bem supremo. Cada pessoa, como cada coisa, necessita da contribuição da bondade de modo particular. Homens que dirigem ou que obedecem reclamam-lhe o concurso santo a fim de que sejam esclarecidos no departamento da casa de Deus, em que se encontram. Sem amor sublimado, haverá sempre obscuridade, gerando complicações. Desempenha tuas mínimas tarefas com caridade, desde agora. Se não encontras retribuição espiritual no domínio do entendimento, em sentido imediato, sabes que o Pai acompanha todos os filhos devotadamente. Há pedras e espinheiros? Fixa-te em Jesus e passa. Belíssima lição que Emmanuel traz para cada um de nós, a partir desse apóstolo, que nós chamamos de apóstolo da caridade, que foi Paulo, que tão bem vivenciou, não só reproduziu essas ações ou a necessidade de sermos caridosos, como vivenciou a caridade em si. E Emmanuel, desde o primeiro parágrafo, já nos conta, já nos esclarece que ele não está falando desta caridade material, que ela é necessária, é uma ação social. Nós, enquanto cidadãos, e tendo a possibilidade de ajudar, de colaborar materialmente com o próximo, devemos fazer, é um dever nosso, é um dever cidadão, é um dever cristão. Emmanuel traz aqui a caridade moral. A caridade moral implica, na minha reforma íntima, implica do burilamento das minhas ações pautadas nos meus vícios, pautadas ainda nos meus erros. Então, conforme eu vou compreendendo esta moral de Jesus, de Cristo, conforme eu vou compreendendo as leis divinas, eu vou me elevando moralmente e os meus olhos vão ficando
mais aptos, direcionados a essa caridade moral, que é olhar ao próximo como ser como eu, também filho do nosso Deus Pai Todo-Poderoso e com todas as possibilidades de galgar, de caminhar como eu, cada um em seu ritmo, cada um com as suas escolhas, mas o mesmo princípio nós tivemos de Deus e a mesma finalidade nós buscamos. Então não há diferenças entre mim e o próximo. A diferença é no contato, no convívio, da forma que eu vou olhar o outro, com qual sentimento eu vou me expressar através do outro. Então a gente busca esses sentimentos belos, esses sentimentos nobres. E esses sentimentos nobres, eles caminham junto com a caridade. Então amor e caridade é uma dupla inseparável. Então para que eu compreenda o que é amar, né, o que é amar o próximo, eu preciso compreender o que é a caridade. Nesses itens de 1 a 5 do Evangelho, eles iniciam com a parábola do bom samaritano e que vai contar para a gente, através de alegorias, de histórias, que a gente lendo, né, ouvindo, vai falar, nossa, mas aí tem muita fantasia. Mas a gente vai buscar a essência desses ensinamentos de Jesus, que vem didaticamente trazer para cada um de nós. Trouxe para o povo naquela época e ainda é muito vivo para nós, neste século que nós estamos. E essa parábola, ela tem como finalidade mostrar para nós, para que a gente possa atingir o reino dos céus, atingir o reino de Deus, e a gente já sabe que não é um espaço circunscrito, mas sim a nossa elevação moral, a nossa consciência das leis divinas, e a nossa caminhada sobre as leis é esse atingir os reinos dos céus, é seguir o Evangelho de Jesus. Então, para que a gente consiga isso, é necessário essa transformação moral. E essa parábola vem trazer esses ensinamentos através das personagens. Então, a parábola do bom samaritano diz que um homem, ele é assaltado e é jogado ali na sarjeta, na rua, nas pedras, muito machucado. E por ele passam 3 personalidades. Passa um sacerdote, passa um levita e passa um samaritano. O sacerdote é aquele entendedor da lei, é aquele que vai propagar a lei, naquela época, né, as leis de Moisés, para todo o povo, para todas as pessoas. Então a gente imagina que um sacerdote que tem o conhecimento das leis é uma pessoa bondosa. Porém, esse sacerdote, ele passa, olha o homem caído e nada faz, continua a sua caminhada. O levita, né, que era do grupo, né, dos 12 das tribos de Israel, né, e os levitas eram os responsáveis pelas leis, eram os responsáveis por propagar essas leis divinas recebidas por Moisés. E, mais uma vez, se a pessoa ou esse grupo é responsável de propagar as leis divinas, é lógico que a gente vai imaginar que é uma pessoa que está preparada para um ato de caridade, para ajudar o próximo. Porém, ela passa também por este homem caído e nada faz. E a terceira pessoa é um samaritano de Samaria. Samaria é aquela divisão que há entre o povo de Israel. Então eu fico com aqueles que vão seguir essas leis de Moisés, vão seguir os ensinamentos e separam-se com esse povo que fica na outra região de Israel, onde eles vão instituir uma nova igreja, alguns novos combinados dentro da lei. É como se fossem os protestantes, né, que vão se separando dos cristãos daquela época, de alguns séculos atrás, perdão. Então a gente vê essa situação daqueles judeus que se colocam como os primeiros, como os únicos, como os corretos, e esse grupo dos samaritanos que começa a se desvincular, funda as suas igrejas, os seus templos. Então eles são vistos como pessoas divergentes, com divergências religiosas. Então eles são mal vistos. Então ninguém iria imaginar que um samaritano iria ter um ato de caridade.
e ele tem sim este ato de caridade. Ele recolhe este homem caído, este homem que foi judiado por um grupo de ladrões, de arruaceiros, leva até um lugar, deixa um dinheiro lá para a estadia dele, para cuidar, e ainda fala: quando eu retornar, né, dessa minha caminhada, se ainda faltou algum dinheiro, algum pagamento do cuidado que vocês terão com ele, me avisa que eu pagarei. Então traz toda uma alegoria por trás dessa parábola e dessas três personagens, que vale muito a pena nós refletirmos e nos colocarmos em que posição eu me coloco neste momento, como um sacerdote, como um levita ou como um samaritano. Nós já conhecemos os princípios do Evangelho do Mestre Jesus, nós já conhecemos os princípios da doutrina dos Espíritos, sabemos que devemos olhar o outro como irmão, sabemos que devemos ser caridosos com o próximo, então temos todo esse conhecimento. Mas e a nossa ação no dia a dia? Como é que ela caminha? Como é que eu me comporto? Ou eu estou somente pronta para ouvir um evangelho como hoje, para falar sobre um trecho do evangelho como o que eu estou fazendo, ou quando eu já atuo dentro de uma assistência espiritual ou de uma assistência social, de uma casa espírita, ou qualquer outra instituição, eu faço aquilo porque é um dever, mas eu internamente, o que eu penso? Né? Como que sai o meu sentimento em relação àquele outro que eu estou observando, ou mesmo assim, mesmo até para aquele outro que algo eu estou fazendo. Então, essa parábola diz que nós temos que ser, em todo o decorrer das nossas vidas, das nossas ações, dos nossos relacionamentos, pessoas humildes. A busca desta virtude, a humildade, caminha paralelamente com o abandono do egoísmo, que é o focado no eu, apenas eu tenho valor, apenas eu estou correto, apenas eu posso ajudar. É focado no orgulho, que também coloca sempre o eu acima de todos e de tudo. Então, quando a gente caminha com esses vícios, com esses defeitos, eu estou pegando essa linha da perdição. Quando eu busco a humildade, a simplicidade, que é todo o Evangelho de Jesus, é onde eu vou buscar a salvação. E esta salvação requer de mim uma ação, requer de mim um esforço. Nós buscamos as religiões, nós temos a religiosidade dentro de nós buscamos a compreensão do Evangelho, das leis divinas em busca da felicidade. Somos criados simples e ignorantes e chegaremos a essa felicidade relativa. Então, essa caminhada para a felicidade necessita que a gente reavive dentro de nós essas virtudes. E reavivar as virtudes é renunciar defeitos, é renunciar aquilo que está centrado em mim e olhar ao outro como igual. E é difícil olhar o outro como igual. Mesmo aqueles que estão conosco nessa caminhada evolutiva, parentes, amigos, pessoas próximas, nós muitas vezes impomos aquilo que queremos, aquilo que gostamos. A gente imagine aquele outro que caminha mais distante, que a gente vê notícias de maldade, ou vemos a maldade sendo feita por eles, tanto ao próximo, muitas vezes para nós, ou alguém da nossa família, e a gente tem que olhar de forma humilde, olhar de forma caridosa. É essa caridade que Emmanuel vem trazer nessa reflexão que nós fizemos a leitura, e que diz também capítulos do Evangelho que bem-aventurados os pobres de espíritos, né? Então, felizes aqueles que são pobres de espírito. Ser pobre de espírito é ser simples, é espelhar tudo aquilo que Jesus nos deixou no seu Evangelho, na sua vivência conosco aqui na Terra. Quando é perguntado a Jesus que é a lei, qual é a lei, e ele diz, ele resume todas aquelas leis de Moisés em uma: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem está preparado para este amor incondicional ao nosso Pai Criador? Porque se é um Pai Criador de tudo que está no nosso entorno, de toda a humanidade, de todos os reinos, e eu o amo, consequentemente, eu amo tudo aquilo que Ele criou,
todas as pessoas, todas as coisas. Quem está neste patamar, neste nível? E Jesus vai complementando. Eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. Para eu amar a Deus, acima de tudo, eu tenho que amar o meu próximo. O meu próximo é uma criatura divina. E eu tenho que amar a mim, amar ao próximo como eu me amo. E a gente se pergunta, como está o amor por nós? Como é que a gente caminha? Aceitamos tudo que nós somos, como nos colocamos, e a partir desta aceitação, se há algum ponto onde eu percebo que ainda preciso mudar, eu consigo processar em mim esta mudança, ou a revolta vai me envolvendo e fazendo com que eu vá criando outros eus, e esses outros eus vai se afastando cada vez mais das leis do nosso Pai Criador. Quando a gente pensa em amar a si, amar a Deus, amar ao próximo, a gente pensa em perdão, a gente pensa em fazer o bem sem ostentação. Fazer o bem sem ostentação, a gente fala, né? É fazer por trás dos bastidores. Não precisa o outro saber como eu penso, o que eu faço, o que eu emano de boas vibrações para o universo. É o que a mão direita não saiba o que faz a esquerda, mas o ensinamento do Evangelho. Eu já consigo perceber isso em mim, eu ainda, mesmo que eu não verbalize para o outro o bem que eu estou fazendo, mas eu coloco na minha mente, será que serei reconhecida? Ou eu fico com aquela sensação, nossa, eu fiz tanto e nada veio de troca, nada veio de reconhecimento, de agradecimento. E Emmanuel mais uma vez traz para a gente nessa lição que eu li, que esse reconhecimento não é para este mundo, esse reconhecimento é do nosso Pai Criador. E nós seremos recompensados quando atingirmos este reino do céu, que é esta glória, este caminhar conforme as leis divinas. E o perdão, como é que está o perdão no nosso dia a dia? Perdoamos da boca para fora e guardamos isso para qualquer momento que seja necessário explodir, colocar para fora, dizer aos quatro cantos, eu fiz, eu perdoei e nada adiantou? Ou é aquele perdão que está perdoado? Eu posso falar o que for sobre aquele assunto que me prejudicou, que me causou angústias, que me causou mágoas, eu posso falar tranquilamente que nada mais me causa, porque eu já perdoei. Perdoar não é esquecer. Perdoar é não se importar com aquilo que fizeram consigo. Então, esta caridade que a gente vem falando e que o Evangelho traz para a gente e que Emmanuel vem trazer as reflexões, é essa caridade que vem trabalhando, que vem paralelo ao amor. E o amor, ele precisa necessariamente do perdão, do fazer o bem, e não o bem somente material, mas é o bem moral. Então, esse grande mandamento, essa grande lei que Jesus nos traz, ele tem por trás esta caridade. Então, por isso, quando a gente pega o Evangelho, muitas passagens vêm falando sobre caridade e sobre amar, sobre perdão, sobre ser simples, sobre ser humilde, porque são situações, são ações, e é sempre uma ação que não dá para caminhar separadamente. A gente separa de uma forma didática para a gente compreender o que é cada uma dessas virtudes, mas elas acontecem simultaneamente, concomitantemente. Não dá para a gente separar. Então aí vem a indagação aqui para nós. Para sermos caridosos, é preciso que a gente vá progredindo, que a gente vá evoluindo espiritualmente. Então, a caridade é essa transformação que a gente vai processando em cada um de nós. É um exercício diário. Não tem como ter uma ação hoje e acabou, já sou uma pessoa caridosa. Por isso que a gente vai separando a caridade material. Porque a caridade material eu faço, todo mês eu contribuo com um X na casa em que eu trabalho, com a instituição em que eu trabalho, eu contribuo com um X com alguém que me busca, que me liga. Eu sempre vou colaborar com um X de bens materiais. E acabou, é aquela ação. Ponto. Agora, essa caridade moral
são todos os dias para todo e sempre, nesta reencarnação, na reencarnação que eu fui anteriormente e nas próximas que ainda serei. Não há como cessar, é constante. Por quê? Porque a caridade em transformação requer a minha reforma íntima, e a minha reforma íntima é a todo instante, a todo momento. Eu só estarei num nível de progresso relativo a escalas maiores, né, do que a que eu estou enquanto espírito, quando eu já seguir as leis de Deus, quando as leis de Deus estiverem nas minhas ações como um hábito rotineiro, como um hábito que eu não preciso pensar para fazer. Assim como escovar os dentes, trocar de roupa, comer, são hábitos que eu não preciso pensar, eu necessito, vou lá e faço. As leis divinas devem ser transformadas nesses hábitos em nossas vidas. Em O Livro dos Espíritos, também nós temos contemplado sobre a caridade questões da 886 a 889, que vem pontuar para a gente o que é a caridade. Então lá diz, os Espíritos dizem para a gente, caridade é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, ser benevolente, ser indulgente e perdoar. Benevolência e indulgência já são até palavras arcaicas, né? Dificilmente a gente usa no nosso dia a dia. E a gente nem usa mais e muitas vezes nem sabe o conceito real dessas palavras. Então, olha, benevolência é desejar o bem. Para eu ser caridoso, eu preciso ser benevolente, ou seja, desejar sempre o bem de todos, das pessoas, não importa quem. É não olhar com inveja, não olhar com cobiça, não olhar achando que aquele não mereceria, que quem mereceria era uma outra pessoa, ou mesmo a gente. Mas a gente tem que ser benevolente. Temos que ser indulgentes, compreender as limitações do outro. Cada um de nós está num ponto evolutivo. Muitas vezes achamos que aquilo que já é compreensível para a gente, o outro já compreende, é onde a gente impõe de forma autoritária uma ação, um olhar para o outro, que o outro tenha, que o outro abandone alguns vícios, que o outro abandone alguns defeitos, como se fosse fácil, e não é. Então, que a gente compreenda as limitações que o outro tem, porque assim como nós, ele tem o seu tempo, ele vai fazendo as suas escolhas, mas o final de cada um de nós, ou de todos nós, melhor, será o mesmo, mas cada um vai fazendo as suas escolhas. Alguns já compreenderam, outros não. Aqueles que já compreendem são pessoas que devem ser caridosas, porque vai aguardar o momento do outro. Nunca abandonar. Aguardar não é abandonar, deixa lá. Aguardar é estar junto, é estar no amparo, é estar fortalecendo, assim como a gente tem essa doutrina que nos fortalece, que nos consola nessa nossa caminhada, nesses erros e acertos que temos. E perdoar. Perdoar é libertar-se das mágoas. Olha como é complexo isso, num primeiro momento muito difícil, porque a gente se fortalece, a gente se alimenta com as mágoas, né? Porque estar magoado é jogar no outro a culpa por algumas situações, alguns conflitos pelos quais nós estejamos passando. Então a mágoa, muitas vezes, ela vai nos alimentando, parece algo gostoso, benéfico, né? Porque todo alimento é bom, mas será? O excesso do alimento também não faz mal para os nossos órgãos físicos? Então esta mágoa, este alimento, ele também nos faz mal, e mesmo porque já sabemos que todas as coisas que vão ocorrendo conosco, fomos nós que buscamos. São acertos necessários para a gente, ou são caminhos que escolhemos de uma forma errônea e que agora a gente precisa reaver. Então a mágoa deve ser extirpada da gente, como uma emoção, como um sentimento. E para que a gente se liberte dessas mágoas, é necessário o perdão. E muitas vezes a gente coloca essa mágoa a pessoas próximas, né? Aquele próximo membro que a gente vai convivendo. Mas a gente também tem mágoas por situações que estão muito distantes da gente. Quando a gente vê noticiários de crimes, de tragédias, a gente vai emanando tantas coisas negativas para aquele causador
E isso também é uma mágoa, isso é trazer para os nossos corações pensamentos maléficos que vão minando aos pouquinhos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e os nossos órgãos físicos. É como se fosse um vírus, uma bactéria que a gente vai se alimentando e isso vai minando parte dos nossos órgãos. Então, tudo é necessário nós fazermos uma revisão de como está o nosso coração. Não o coração, órgão físico, mas o coração, essa parte central aqui nossa, onde vai se processar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então a gente tem que estar focando muito, saber pontuar como é que eu estou sentindo, o que estou sentindo e por que estou sentindo. Então a gente precisa ir elaborando em cada um de nós os porquês da vida, os nossos ressentimentos, os nossos julgamentos, e irmos nos livrando pouco a pouco. Se a gente for perceber, quando a gente julga o próximo, é porque aquilo, aquela ação, aquilo que estamos visualizando, nós já conhecemos. Se nós já conhecemos, é porque já esteve em nós. Quando nós ficamos ressentidos com o próximo, é porque este próximo trouxe para nós alguma coisa que está ferindo. E se ele traz algo que está ferindo, é porque não aprendemos ainda a perdoar desta vida ou de outras vidas e trazemos conosco esta mágoa, esse ressentimento, que é a falta do perdão. Então, aquilo que eu falei anteriormente, tudo é concomitante. A gente vai estudando separadamente virtudes, defeitos, vícios, para a gente compreender sentimentos, pensamentos, para a gente compreender, mas tudo acontece de uma forma junta, não tem como a gente separar. Por isso que a nossa ação, ela tem que validar e expurgar de vez esses sentimentos ruins, essas emoções que vão nos abalando em nosso dia a dia. Então a caridade é trazida para a gente no Evangelho como objetivo final. Não é algo que eu tenho que visualizar, fazer e acabou, mas é a nossa meta, é o objetivo final das nossas existências. Por que é o objetivo final? Porque caridade está ligada ao amor e a gente está em busca deste amor. O Evangelho de Jesus traz toda a lei de amor do nosso Pai Criador. Então, ser caridoso não é um detalhe, não é uma coisa qualquer, é algo muito significativo para a evolução espiritual que vai se processando em cada um de nós. Então, aí aqui eu trouxe um trechinho que diz assim: espírito evoluído, e a gente busca a nossa evolução, por isso que estamos aqui fazendo essa reflexão do Evangelho, para evoluirmos. Então, espírito evoluído é aquele que ama. Então, todo espírito evoluído, ele já ama, ele já sabe que é isso, ele não separa um do outro, ele não separa próximos, todos os próximos ele ama. Então, para nós aprendermos a amar, é preciso que sejamos caridosos. Para sermos caridosos, é necessário disciplinar o nosso ego, então sair um pouquinho desse personalismo, desse eu e olhar o outro. Educar as nossas emoções. Para eu educar as minhas emoções, é necessário eu conhecê-las, saber quando é que elas estão ocorrendo, porquê, o que foi que causou, ir controlando, educando, já sabendo. Agora não é mais necessário. Isso eu já sei que eu não posso fazer para com o próximo. Eu já sei que eu tenho que aprender a amar o próximo. Então eu não vou cultivar mais esse ressentimento, esta mágoa. É isso que é educar a emoção. Não é tirar de uma vez, ainda não estamos espírito nesse patamar de tirar todas essas emoções, mas conhecê-las, saber educá-las. Superar o orgulho, mais uma vez, é o eu falando num primeiro lugar. É necessário ter paciência, principalmente dentro de casa, é no lar que a gente aprende quem somos e o que devemos ser. Então, sermos pessoas com paciência, ouvir, aceitar, respeitar os nossos familiares.
ter uma escuta atenta com todos, principalmente dentro de casa, que muitas vezes o ego fala mais alto, o orgulho fala mais alto, o autoritarismo fala mais alto e eu não escuto, eu só falo. E é necessário a gente ter essa escuta atenta, porque aprendemos com o outro e podemos ajudar o outro também a se corrigir. Silenciar-se diante das ofensas. Não vai acontecer nada se eu ficar batendo boca de lá para cá, daqui para lá. Tem um momento que é preciso silenciar, porque eu silenciando, eu vou conseguir refletir melhor e ter uma ação mais assertiva. Renunciar ao desejo de ter razão, como é difícil, né? A gente falar assim, não estou com a razão, ou o outro também tem a sua razão. Na verdade, a verdade é única, é a verdade de Deus, é a verdade que estão nas leis. Então a gente nunca tem razão, achamos que temos razão. Então a gente fica naquele debate, e é necessário a gente chegar no meio termo. Olhar o próximo com misericórdia, independente daquilo que o outro esteja falando, fazendo, agindo. Agir com compaixão. Compaixão, ele é muito mais profundo do que aquela pessoa que tem uma simpatia. Compaixão é aceitar o outro, mesmo que ele seja ou esteja de uma forma completamente diferente daquilo que nós aceitamos. Então, ter compaixão pelo outro também é um sinônimo de ser caridoso. Falar com respeito, da mesma forma que a gente quer respeito, nós devemos respeitar o outro. Então, vamos levar esse respeito nas nossas falas e perdoar com sinceridade, que não seja somente da boca para fora. Tem que vir do nosso coração, tem que vir de dentro de nós. Então, nossos problemas, nossos conflitos que vão ocorrendo no dia a dia são oportunidades misericordiosas que temos para a gente aprender esse passo a passo que eu fui falando aqui com vocês. Porque se eu não tenho esses conflitos, se eu não tenho essas situações que me desestabilizam das minhas certezas, eu não vou aprender a disciplinar ego, a educar emoção, a ter paciência, a olhar com misericórdia. Então, o quão bom ainda é para nós esses conflitos. E a gente sabe que, na verdade, o conflito é aquilo que está em desacordo com as leis. Então, acho que é tudo isso e mais um pouco que esse capítulo traz para a gente. Ele inicia ali discorrendo, então, né, da parábola do bom samaritano, essa personagem que era tida como muito distante do que eram os princípios judaicos da época, então eles eram colocados de escanteio, eram considerados hereges, e foi aquele que realmente foi ajudar, foi socorrer, teve um ato de caridade com aquele que necessitava, e que a gente vai trazer para cada um de nós. Como está este ato de caridade? Estamos só falando e pouco agindo, ou já conseguimos fazer com que os nossos olhos vislumbrem e visualizem essa luz do Evangelho para a gente olhar o próximo com caridade, sermos caridosos? E fica aí uma liçãozinha de casa para a gente ir refletindo, pensando, porque a gente lê o Evangelho, a gente faz comentários e depois a mente fecha e a gente começa com as nossas ações, com as tribulações, com o nosso dia a dia. Fica lá em stand-by. É quando a gente vai pensar novamente no Evangelho, ou quando uma situação aperta demais os nossos sentimentos, e a gente vai reavivando. E não é para que todos os dias a gente se pergunte, se questione como é que eu estou perante determinadas situações. Então fica aí a liçãozinha de casa para a gente ter como reflexões. Sou indulgente no meu dia a dia, no trato com o outro, com a pessoa? Então, ser indulgente é compreender as limitações do outro. No meu serviço, eu consigo ser indulgente? Com a minha família, eu consigo ser indulgente? No trato que eu tenho no meu dia a dia, na sociedade, eu consigo ser indulgente? Sou paciente?
eu consigo aguardar a minha vez, mesmo percebendo que determinadas coisas poderiam ser mais aceleradas, que determinadas pessoas estão fazendo algo propositadamente contra mim, mas eu consigo ser essa pessoa paciente, aguardar uma oportunidade bendita de ensinar, não é dar o troco, mas é ensinar ao outro a partir das minhas ações no bem. Ser paciente é isso, é ensinar o outro a partir das ações que a gente já compreende no bem. Sou capaz de perdoar? Como é que estamos com o perdão dentro de nós? Começando o perdão dentro, o perdão para mim. Eu perdoo algumas ações, algumas falhas que eu tenho? Eu consigo perdoar o outro, aqueles que convivem comigo no dia a dia e aqueles que estão mais distantes? Ou aqueles que a gente vai esbarrando no meio do caminho? Como é que eu estou trabalhando o meu perdão? Tenho feito o bem que posso. Olha só, que não está falando para fazer o bem sempre, mas aquele bem que eu já consigo compreender, que eu já posso fazer. Estou me esforçando para fazer este bem? Então, mais uma vez, todos nós que aqui estamos ouvindo e eu, principalmente, falando, eu já tenho algum bem já constituído dentro de mim e eu estou fazendo isso, eu estou olhando para o meu próximo com esse olhar caridoso. Então, que a gente fique com essas reflexões, que sejamos pessoas caridosas e que sejamos pessoas que tenhamos as nossas ações, os nossos sentimentos plenos de amor. E assim que a gente possa pedir mais uma vez para o nosso Mestre Jesus que nos acompanhe nessa nossa caminhada evolutiva. Como ele bem disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ele estaria conosco. Então, que ele permaneça conosco, do tanto que precisamos desse fortalecimento. Que ele permita que essa espiritualidade amiga, esses anjos, guardiães, esses nossos mentores, amigos, que juntamente no nosso planejamento reencarnatório acertamos estar com eles, nos apoiando, nos inspirando, que a gente tenha sempre essa percepção deles para que a gente faça as melhores escolhas, os melhores caminhos e que a gente tenha este Evangelho de Jesus, esta boa nova, como meta, como direcionamento, como um hábito das nossas ações diárias. Que Jesus nos acompanhe, nos abençoe hoje e sempre e que o nosso Pai Criador permaneça nos envolvendo em tua misericórdia. Que assim seja.